Olá, pessoal! Começando aqui mais um CV Connect Esportes, o 41º no YouTube. No Spotify, eu confesso a vocês que eu não sei o número do episódio, mas o YouTube é o 41º e é o 41º na nossa história. É o seguinte, pessoal, hoje um programa mais longo, né? Mas, assim, pelo que se parece, apesar de ter poucos jogos, vamos comentar aí que hoje a rodada do Campeonato Carioca, a rodada do Campeonato Gaúcho e a partida do Palmeiras contra o Mirassol, válida pela rodada no fim de semana passado, mas em decorrência da presença do Palmeiras na Supercopa do Brasil, essa partida foi postergada para a última quarta-feira contra o Mirassol. O Palmeiras ganhou e a gente vai comentar aqui também. É o seguinte, mas antes disso, nós vamos adentrar em temas polêmicos, nesse CV Connect. Vamos falar do caso Wallace, vamos falar do caso Abel Ferreira e vamos falar do caso Antônio Carlos Zago, né? Então, e vamos começar. Bom, antes que você é, é, antes eu queria dizer o seguinte: nos siga no YouTube, nos dê o seu like, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para poder ter as notificações quando a gente postar vídeos por lá, e também se inscreva, aliás, nos sigam e ative o sininho também no Spotify, porque estamos lá. Daqui a pouco eu mostro a página nossa do Spotify, né? Bom, primeiro vamos para os temas aqui. Vamos ao caso Wallace. Caso Wallace, tá aqui, ó. Caso Wallace, a AGU solicita ao COB e à CBV a instauração de processo disciplinar contra o jogador. É o seguinte, para quem não está sabendo, o Wallace é um jogador de vôlei do Sada Cruzeiro que simplesmente era da seleção brasileira, foi campeão olímpico em 2016 no Rio de Janeiro com a seleção brasileira. É só falar que em 2016 com a seleção brasileira foi campeão olímpico. Esteve na última Olimpíada também, não ganhou e já se aposentou da seleção brasileira. É o seguinte, na última semana ele fez uma postagem insinuando que, que possa haver algum tipo de atentado contra o presidente Lula, né? Perguntando aí quem teria coragem de dar um tiro na cara do presidente Lula. Primeiro que é o seguinte, a AGU está pedindo banimento do nosso glorioso Wallace do esporte. O Sada Cruzeiro, que é o time do Wallace, já afastou o rapaz, já afastou o jogador, e a AGU está querendo banimento do esporte. E, na verdade, banimento do esporte, eu não sei se eu concordo, mas uma punição grave o Wallace tem que tomar. Tem que tomar, porque não é coisa que se diga. Nem que se o presidente fosse o Bolsonaro. Isso não é coisa que se faça. É, dizer que uma pessoa merece tomar um tiro na cara, isso não, isso não. Eu achei uma postagem assim bem complicada, para não dizer outros termos, principalmente no momento que a gente vive, né? E nós aqui do CV Connect Esportes, apesar de falarmos mais de futebol, também a gente fala desses casos, a gente fala de vôlei também, quando for quando der certo de montar um programa maior, então a gente fala desse tipo de caso também. É o seguinte, pessoal, não, toda vez que eu vou falar tá isso. E é o seguinte, quando você
uma pessoa, figura pública, seja jogador de vôlei, jogador de futebol, apresentador de televisão, político, empresário, tanto faz, você tem que ter, principalmente nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas em todos os movimentos em que você faça na sua vida, você tem que ter um certo centro de ideias. Entender que você não está falando só com o seu rol de amigos. Então, quando você posta uma resposta daquela, quando uma resposta daquela, dizendo, um stories daquilo no Instagram, dizendo quem teria coragem de dar um tiro na cara do presidente Lula? Primeiro que você está fazendo isso de um modo errado e de uma maneira errada, né? De uma maneira errada, porque você não pode, de forma nenhuma, incitar a violência. E seja com qualquer um, seja com o presidente da República ou com. Desculpa, gente. Seja com o presidente da República ou com qualquer outra pessoa. Você não pode incitar a violência. Não pode. Mesmo sendo figura pública ou não. Isso é inadmissível. Isso em qualquer lugar do mundo. Gente de bem, consciente de bem, não faria isso. Não faria isso. E é o seguinte, pessoal, o Wallace errou, já postou um pedido de desculpas, mas eu acho, eu acho que esse pedido de desculpas ele é praticamente inválido, porque todo mundo, quando comete uma cagada, logo na sequência pede desculpas. E se ninguém, e se ninguém atentasse para isso, será que ele pediria desculpas? Acho difícil, acho difícil. Além disso, depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro, lá em Brasília, que foi um dos piores dias da história do Brasil, o cara vem e faz uma postagem dessa. Gente, é muita falta de noção, é muita falta de senso, é muita falta de entender o Brasil de fato, entender o momento do Brasil de fato. O momento do Brasil é de uma rachadura política, é 50-50. Praticamente, né? O 50,9 a 49,1. Então, gente, o Wallace errou feio. Não sei se eu concordo com o banimento do esporte. Acho difícil. Acho difícil, assim, concordar com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que sofrer uma consequência assim. Uma consequência assim, porque isso não pode ficar impune. Esse tipo de palavra, esse tipo de palavra é uma palavra absolutamente é, absolutamente ofensiva para o povo brasileiro, principalmente com quem votou no Lula. Porque aí você tá incitando a violência contra 50% do país. Não é só contra o presidente Lula. Além disso, todo mundo que é que é super famoso, tem redes sociais e tal, não só os super famosos, mas a gente também, quando você tem seguidores, você tem que ter um certo centro do que você fala, porque as pessoas não são iguais. Então as pessoas têm uma psique diferente. E aí um, um bestão, um otário, vê uma publicação dessa de um ídolo dele, o cara cego pode fazer isso com alguém. Um só, não basta mais ninguém. Vamos lembrar, vocês que são mais novos, talvez não tenham estudado essa, talvez não tenha estudado esse caso, mas vamos lembrar
que o John Lennon, dos maiores cantores do planeta, foi morto por um fã. Foi morto por um fã, porque o fã era maluco. Simples assim. Então, esse tipo de postagem de uma pessoa é, que tem uma idolatria pode acarretar, sim, um problema muito grande no país. E nós não estamos falando de qualquer esporte, nós estamos falando do vôlei. Nós estamos falando do vôlei, que é o segundo esporte do brasileiro. É o segundo esporte mais praticado na escola, junto com o futebol. É o segundo esporte que o brasileiro mais pratica. É o segundo esporte que o brasileiro mais cobra de jogador. Então, assim, Wallace, você foi muito mal. A AGU está solicitando aí ao COB uma instalação de processo disciplinar. O COB já postou uma nota contrária, a CBV também, a CBV é a Confederação Brasileira de Vôlei, e o COB é a Confederação Olímpica Brasileira. A mesma Confederação Olímpica Brasileira que foi presidida por Carlos Arthur Nussmann. Carlos Arthur Nussmann, que ficou não sei quantos anos na presidência do COB e saiu de lá para a cadeia, né? A cadeia num outro negócio que aconteceu, que foi a ida da Rio 16. Foi a eleição da Rio 16. Mas enfim, isso é papo para outro programa. A questão do Wallace é o seguinte. Wallace é o seguinte, cara, se você for caçado de fato, eu acho que você vai, você tem que botar a mão na consciência e não fazer esse tipo de postagem mais. Porque você sabe agora o teu tamanho. O teu tamanho, você sabe. O teu alcance, você sabe. Você pode querer entrar para política, tudo bem. Aí tá tudo bem. Mas saiba postar na internet, principalmente. Saiba falar. Saiba ser cidadão. Aceite, no caso, não só você, mas os bolsonaristas, todos, porque tá óbvio que você é Bolsonaro, né? Aceite a derrota. Aceite a derrota. Da mesma forma que os que petistas falaram coisas piores com o Bolsonaro, coisas piores ou tão ruins quanto a sua, eu estou te cobrando aqui. Eu cobro eles também, apesar de eu ser esquerdista. Estou cobrando o Wallace aqui, para que o Wallace não cometa mais esse erro. Se ele vai ser punido, vai ser banido do esporte, essa é uma outra questão. Essa é uma outra questão, cabe à jurisdição entender isso. Mas cabe ao Wallace não fazer mais esse tipo de comentário, porque ele tem que entender que ele tem um peso sim na sociedade. Assim como vários atletas de futebol que falam em prol do Bolsonaro e em prol do Lula também, tanto faz. Quem é artista, não só artista, mas também atleta, em atleta público ainda, tem que ter um mínimo de entendimento que a sua palavra, dada ela espalhafatosa ou não, ela tem um viés. Não só um viés, mas ela também tem um direcionamento. O direcionamento é o público que te assiste. E tem, você sabe, tem gente que é muito cega e faz o que o artista fala. O artista fala, o, o atleta fala, o cantor fala. Então temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. O caso do John Lennon é desses. Não é porque o John Lennon falou, é porque um fã doidão quis entrar para a história. E entrou, só que entrou da maneira errada. Então, se você fala que
que se você pergunta que alguém poderia dar um tiro no presidente Lula, isso é de uma burrice sem tamanho. Isso é de um, isso é de uma falta aliás, de uma alienação grande, porque, gente, é o seguinte, estamos num país onde acabou de ter um atentado ao Congresso brasileiro. E a pessoa vem postar esse tipo de coisa, isso é falta de coque, isso é falta de cognição, algumas vezes. Então, Wallace, digo diretamente a você, se você um dia ver esse vídeo, você me responda. É o seguinte, ponha a sua cabeça no lugar, seja mais ligado com as coisas do Brasil e não atente contra ninguém. Ah, quem me conhece sabe que não sou disso. Tá, muito fácil, depois da postagem, falar quem me conhece sabe. O quem me conhece sabe é sempre uma bengala, uma muleta para sair pela tangente. E assim, não dá mais para tolerar esse tipo de comentário. Foi por isso que nós tiramos Bolsonaro de lá. Porque Bolsonaro dizia que ia metralhar a petralhada. Dizia que ia metralhar a petralhada. Enfim, e Bolsonaro fez o que fez. E doa quem doer, foi o pior governo da história desse Brasil. Mas isso é a minha opinião, não é a sua opinião. Mas eu respeito a sua opinião. Será que você respeita a minha? Não sei. Então, Wallace, assim, eu sempre te admirei como jogador de vôlei. Sempre te admirei, desde o Cruzeiro, sua passagem na seleção brasileira. Tem até o bordão do Luiz Roberto. O Wallace! O Wallace! E é isso, cara. Agora essa idolatria meio que esvairiu da minha parte. Mas às vezes tem um outro cego que, assim como você pensa, como você, vai lá e faz. Então você tem que ter cuidado, cuidado ao falar em público. Não estou te tolindo, não. Não estou te pedindo nenhum cerceamento de liberdade de expressão, não. Mas isso não é liberdade de expressão. Isso é, de certa forma, uma incitação ao ódio. E não dá. Wallace, o que você fez nas suas redes sociais não pode ser feito, independente de ser uma rede social sua, privada sua e tal, mas ela é pública. Milhões de pessoas assistem aquilo ali, aquilo ali. Então, repito, para você, para quem é mais velho que nós todos e para quem é mais jovem que nós todos, vamos ter cuidado ao escrever nas redes sociais. A internet não é terra de ninguém. Inclusive, meu amigo Vinícius Lamandes me falou isso esses dias para trás para mim. Internet não é terra sem lei. Vinícius Lamandes que faz parte aqui do CV Connect. Internet não é terra sem lei. Então, Wallace, boa sorte, mas que você tome uma punição. Não que seja banido do esporte, que eu acho que pagar com o seu trabalho não, não é muito legal, mas que você tenha pelo menos uma punição que te faça repensar a sua postagem, a sua postagem, e que te faça repensar outras coisas mais. Tá certo, Wallace? É o seguinte, vamos passar aqui para o segundo assunto. Segundo assunto, Antônio Carlos Zago, hein? Quem diria? Antônio Carlos Zago, esse não vamos falar pouco, porque ainda tem muito a discorrer. O repórter Diego Garcia do UOL notificou aqui que Antônio Carlos Zago é procurado, é investigado pela polícia, né? Polícia e Ministério Público investigam Antônio Carlos Zago
por possíveis fraudes de 10 milhões de reais. É o seguinte, qualquer coisa vocês entram aí na coluna do Diego Garcia, no UOL. Eu só começar a falar. No UOL vocês têm todos os detalhes. Aqui eu vou entrar só no título, absolutamente porque essa notícia que calhou agora, então a gente tem que falar, porque tem Antônio Carlos Zago, que é uma figura experiente do futebol brasileiro, e que está aí devendo 10 milhões de reais em fraudes. Ou seja, o cara falsificou. Tem aqui no texto, inclusive. Quer ver? Antônio Carlos Zago já jogou no São Paulo, já jogou no Palmeiras, já jogou na Inter, no Internacional. Aqui, um inquérito que teve início em 2020, né, cometeu fraude processual, falsificação de documentos e falsidade ideológica em processos que chegam a 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Gente. Para quem não sabe, Antônio Carlos Zago, Antônio Carlos Zago era o zagueiro da seleção brasileira, foi por muito tempo, ali na era entre 2000 e 2002, por aí, na era, uma parreira, peraí, quem estava antes, na era Luxemburgo ali, na era Leão, só não foi na era do Filipão, justamente, justamente porque o Filipão confiava muito no Roque Júnior e Lúcio, né? Mas Antônio Carlos Zago teve um papel importante naquela eliminatória para 2002, principalmente nos primeiros jogos, quando a seleção brasileira não jogou bem, e ele fez gols ali que garantiram ali vitórias da seleção brasileira, 1-0 contra o Peru em Lima, né? É, teve outros gols também. Ele era zagueiro artilheiro da seleção brasileira, né? E garantiu algumas vitórias para a seleção brasileira. E vamos lembrar que a seleção brasileira passa em terceiro naquele ano e corria risco na última rodada de não se classificar para a Copa do Mundo. Enfim, Antônio Carlos Zago jogou no Internacional, jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, jogou no Bragantino, jogou no Juventude, onde se envolveu numa polêmica de racismo, né, com um jogador de um outro time. Enfim, Antônio Carlos Zago tinha tudo para ser um grande treinador. Estava ultimamente treinando Bolívar, da Bolívia. Só que aí, lá ele teve uma dívida lá de 40 milhões de reais, né, e o banco, o Santander, resolveu penhorar parte do seu salário para poder acertar. Então, assim, Antônio Carzago se envolve aí com problemas bem complicados. Mais uma vez, é, enfim, é uma pessoa absolutamente, absolutamente problemática, vamos dizer assim. Mas enfim, está aqui a notícia. Vocês acessam aí no UOL. Pode só acessar o UOL, acessar a página do Diego Garcia, que tem isso, mas nós vamos acompanhar o desdobramento desse caso aí para poder falar com vocês. Agora, vamos ao caso Daniel Alves, que ganhou mais uma página hoje. Estamos aqui no site do Globo. Juíza do caso Daniel Alves diz que há provas suficientes de que houve um estupro. A, a manchete no Globo diz claramente que o crime foi realmente cometido, né? A magistrada afirmou em um despacho que existem elementos para concluir que houve um estupro no banheiro da boate em Barcelona. O brasileiro está preso e é acusado por uma jovem de 23 anos que ainda, pela lei espanhola, aliás, a justiça espanhola ainda não revelou o nome dessa moça e nem vai revelar, que é uma decisão correta. Só que é o seguinte, o Daniel Alves já mudou a versão dele 3 vezes na história.
já mudou a versão dele 3 vezes na história. Então, cara, e as imagens e as provas são muito robustas, são muito conclusivas. As imagens da boate, as provas que a menina apresentou, junto com a sua advogada, que está aí dando entrevistas aí a todos os lugares. E as imagens, elas são bastante robustas. Bastante robustas, aliás, as provas são bastante robustas e tudo o que o nosso Daniel Alves conseguiu fazer foi estragar a sua carreira. Essa é a verdade. E também estragar a vida da menina, que é o mais importante. Além disso, nosso Daniel Alves também vai ganhar uma multinha, né? Vai ganhar uma multinha aqui do Pumas do México, seu ex-time. O Pumas do México está pedindo. Vamos compartilhar aqui a tela novamente, né? Vamos compartilhar aqui a tela novamente para vocês verem a notícia do UOL. O Pumas do México está pedindo 25 milhões de reais de indenização a Daniel Alves. Por que está pedindo isso? Porque, segundo o Pumas, uma das cláusulas contratuais era não expor a marca a esse tipo de exposição, vamos dizer assim, a esse tipo de bobagem, né, que o Daniel Alves fez. Ou seja, eu não vou saber falar direito o porquê disso, mas está lá no contrato que o Daniel Alves não poderia se envolver em escândalos assim, com a camisa do Pumas, jogando no Pumas. E o Daniel Alves estava jogando no Pumas até o ano passado. O crime foi em 30 de dezembro. Então, assim, o Pumas está pedindo aqui 25 milhões de indenização para o Daniel Alves. O São Paulo ainda está pagando o senhor Daniel Alves. É mais fácil, o seu Júlio Casares, é o seguinte, não é mais fácil você passar esse dinheiro direto para o México, não. Porque o que tudo indica, o Daniel Alves não vai pagar essa fortuna, não vai aceitar pagar, e o Pumas certamente vai penhorar, vai fazer algum tipo de penhora nas contas do Daniel. Então, cara, é o seguinte. Primeiro, Daniel Alves, depois desse caso, merece perder tudo que conquistou. Então, o Pumas está certíssimo. Não sei se está certo pela lei, mas por cobrar esse tipo de coisa pela imagem do time, porque essa regra é pela imagem do time, evidentemente. Então, o Pumas está corretíssimo em, em cobrar esse dinheiro, né? Eu não sei se está correto pelo contrato e tal, porque pelo contrato eles alegam que expondo o Pumas é, nesse tipo de caso, o Daniel Alves teria que pagar 25 milhões de reais, o que é muito dinheiro. 25 milhões de reais dá para praticamente pouco, pouco menos ali de 6 milhões de dólares, né? Muito bem, então vamos passar aqui para o próximo. O próximo é ainda mais intrigante. Próximo, o próximo caso. Vamos falar do caso Abel Ferreira. Agora, sempre tem essas publicidades idiotas. Mas, enfim, vamos falar do caso Abel Ferreira. Abel Ferreira. Agora é o seguinte. Abel Ferreira. Existe uma tal de federação de atletas. Essa federação de atletas fez um pedido ao STJD para punir o técnico Abel Ferreira por comportamento contra o Flamengo na Supercopa do Brasil. Cara, a Federação de Atletas está pedindo uma punição para o Abel Ferreira, porque aos 4 minutos do primeiro tempo ele atrasou um lateral do Flamengo. Ele atrasou um lateral do Flamengo. Só por isso. E também pelo comportamento fora de campo, chutou o microfone, tá? Isso é o seguinte, pessoal. Vamos botar os pingos nos is.
Primeiro, o Abel Ferreira sempre se comportou assim. Segundo, segundo, o comportamento do Abel Ferreira não lesa ninguém. Comportamento à beira do campo. Fora do campo, pelo que eu sei e pelas entrevistas que eu vejo, ele é um cara absolutamente calmo, família, né? Educado. Para que fazer isso, gente? Pedir uma punição porque o cara deu umas costas pro Arrascaeta. Deu as costas pro Arrascaeta e impediu o Arrascaeta de pegar a bola para bater um lateral a 4 minutos e meio de jogo. Isso aqui é o site da ESPN, tá? Então, vamos dar crédito aí também. É o seguinte, a questão é que quem está pedindo isso é o presidente da Federação de Atletas, que é que não é atleta. Não é atleta, não é jogador. Na verdade, é Federação de Jogadores. Está escrito Federação de Atletas, mas está errado. O presidente da Federação de Atletas não é jogador, é treinador do Madureira. É treinador do Madureira. Eu só não lembro agora o nome. Então, é o seguinte, aí a Federação de Atletas se preocupa com o comportamento do Abel Ferreira do lado do gramado. A questão é, aonde estava a Federação de Atletas quando houve a denúncia de manipulação de resultados na Copa São Paulo de Juniores? Hum? Onde estava a Federação de Atletas quando houve a denúncia da máfia do apito em 2005, que voltou 11 jogos e, consequentemente, depois o Corinthians foi campeão, mas o Corinthians não tem nada a ver com isso, que teve a máfia do apito com 11 jogos voltando, fazendo com que os jogadores jogassem tudo de novo. Cadê a Federação de Atletas para cobrar os salários atrasados de jogadores em vários times do país? Cadê a Federação de Atletas para cobrar o melhor calendário para os times jogarem? Cadê? Agora, para cobrar comportamento do Abel Ferreira, ô, pera lá. Primeiro que você, presidente, você está tentando contra o profissional da tua profissão. E outra, todos os técnicos fazem a mesma coisa. Ou você acha que o Mano Menezes é bonzinho com os atos? Ou você acha que o Luxemburgo fala, "Oh, obrigado, por favor, com a arbitragem dentro do campo?" Só para listar dois, tá? Só para listar dois. Então, cara, para. Não só com a arbitragem, mas também com o jogador de fora. Quantas vezes nós vimos técnico de um time brigar com o jogador do outro time porque o jogador do time está atrasando bola e tá babá. Não é o caso. E aí vocês veem, eu acho que vocês estão querendo, assim, não compro o que o Abel falou da questão de novela, porque não vai virar uma novela, isso aqui vai morrer rápido. O que é problemático aí é o seguinte, é que há uma ciumeira dos técnicos brasileiros em cima dos técnicos portugueses, sobretudo na Abel Ferreira, que tá demais. Tá demais só porque o cara ganha. O cara tá ganhando tudo. Só que o cara tá aí há 2 anos. O cara tá aí há 2 anos. Enquanto isso, em vez da Federação de Atletas reclamar do Abel Ferreira e tal, por que que ela não vai reclamar na CBF o melhor curso para ser técnico aqui no Brasil? Por que que ela não vai reclamar na CBF uma melhor condição para os jogadores de base no Brasil? Por que que ela não vai reclamar na CBF? Que a CBF reclame na Conmebol para parar de fazer tantos campeonatos sul-americanos e deixar os atletas dos seus times ganhando os seus salários. Por que que ela não vai reclamar na CBF uma comissão de ética contra a arbitragem que às vezes expulsa, muitas vezes sem razão, alguns jogadores? Por que que ela não vai reclamar na CBF uma, umas férias para os jogadores de
45 dias. Onde estava a federação quando houve o incêndio do Ninho do Urubu lá na sede do Flamengo? Onde que estava? Onde que estava essa federação? Então, assim, é muito papo, é muita falácia e eu acho que o presidente da federação tem que se preocupar, a federação de atletas tem que se preocupar com a Madureira dele, né? Com a Madureira dele e com outras coisas mais do futebol brasileiro que são bem mais importantes do que isso aí, do que simplesmente o Abel Ferreira atrasar a bola. Isso é do jogo, isso é do jogo, sempre foi do jogo, sempre foi do jogo. Vamos lembrar que o Cuca fez isso na final da Libertadores. Vamos lá, por que que o presidente da Federação de Atletas não desceu o pau no Cuca na final da Libertadores, que fez a mesma coisa? Hum? Tá muito claro, né? O porquê. Então, assim, o Abel Ferreira vai continuar aí até o fim do ano, pelo menos eu acredito, porque é quando encerra o mandato da Leila Pereira. Né? O Abel Ferreira vai continuar aí, vai continuar com o Palmeiras forte do jeito que tá. O cara é bom técnico, é. O cara elevou o nível do Palmeiras, elevou. Então a gente tem que respeitar isso também. Só que os técnicos brasileiros têm uma ciumeira violenta desses técnicos estrangeiros, sobretudo o Abel Ferreira. Sobretudo o Abel Ferreira. E o Jorge Jesus também sofreria do mesmo jeito se tivesse continuado no Brasil. Se tivesse continuado no Brasil. Então, assim, vamos parar que tá feio. Vamos parar que tá feio. Começar a preocupar com seus próprios clubes. Aliás, esse negócio de técnico, falar de técnico, tinha que ser proibido em coletivo, né? E por que que a federação... Aí que tá. Por que a federação não proíbe treinador de falar todo dia? Porque tem treinador que fala todo dia. Então aí você vê, a federação tem inúmeros problemas, e se compactua só com o destemperamento do Abel Ferreira no estádio. Não dá, não dá, não dá para entender, não dá para entender. Além disso, por que que a federação não chega na CBF e não cobra melhores estádios para jogar? Nós vamos ver aí na Copa do Brasil muitos estádios buracados, como sempre, todo ano a mesma coisa. É uma federação que faz absolutamente nada, nada. Tem gente que nem sabia que existia essa federação. Então, assim, vamos parar com isso, né? Bom, vamos falar dos campeonatos estaduais. E a gente sempre começa com o Campeonato Carioca, né? Campeonato Carioca, sempre pela ordem dos jogos, né? Sempre pela ordem dos jogos, o Botafogo tá mal. O Botafogo empatou 0-0 com o Nova Iguaçu, dentro de casa, entre aspas, né? Dentro de casa, entre aspas. Empatou lá no Luso Brasileiro, estádio da Portuguesa Carioca. Você vê aí, empate 0-0, o jogo foi na Casa TV, e o Botafogo é aquilo ali. Botafogo não tem time para poder ficar repetindo atuações, né? Principalmente quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo. Fez dois jogos interessantes antes desse jogo. Ganhou, acho que da equipe do Madureira, e depois ganhou do Fluminense. E aí, cara, sofreu a consequência. Falta qualidade ao time. O time não é um time intergaláctico como é do Flamengo. Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, né? Então, cara, é o seguinte, é isso aí. Vai ter partidas que vai ser 0-0 mesmo, vai ter partidas que o Botafogo vai arrebentar, e assim vai. E assim vai, né? Assim vai Botafogo, 0-0 contra o Nova Iguaçu, que é um time fraquíssimo. Deixa eu beber uma água aqui, gente. Que é um time fraquíssimo, Nova Iguaçu, mas o Botafogo não soube superar.
a equipe do Nova Iguaçu. Vamos passar agora para o Flamengo. Bom, tá aí o Flamengo que embarcou hoje para Marrocos, mas ontem fez a sua partida de despedida aqui no Brasil, antes de jogar o Mundial de Clubes, e não gostei. Não gostei, não gostei, porque a equipe do Flamengo jogou completa, me pareceu, me pareceu, estar poupando, está se poupando. É a única alternativa que eu encontro. O Flamengo não está jogando bem, parece que sentiu o baque contra do jogo contra o Palmeiras. E também está com uma crise de elenco ali instaurada pelo senhor Arturo Vidal, né? O senhor Arturo Vidal, que fez uma live no Instagram dizendo pro Colo-Colo do Chile vir buscar ele para jogar Libertadores. Então, se eu sou presidente do Flamengo, pô, tá aqui o distrato, filho, vai embora. Não tá querendo ficar aqui, vai embora. Tchau. E aí, no final, o gol do Flamengo foi do Pedro, 1-0. O Flamengo não jogou bem, não conseguiu quebrar as linhas do Boa Vista. O Boa Vista é uma equipe modesta, não é uma equipe fraquinha, mas é uma equipe modesta. E, gente, vamos ser sinceros, né? O Flamengo era para ter ganhado de 2 ou 3 se estivesse jogando sério. O Flamengo jogou pro gasto. Achou o gol, achou que ia vencer a qualquer hora. Isso não acontece sempre no futebol brasileiro, não acontece sempre. Então, assim, Flamengo sobra no Campeonato Carioca, essa que é a verdade. E Flamengo sobra no Campeonato Carioca e, claro, tá agora voando para o Marrocos. Fez 1-0 em cima do Boa Vista. O Flamengo não joga fim de semana por conta de estar no Mundial de Clubes. Aliás, não joga a semana inteira, semana que vem, pelo Campeonato Carioca. Vai ter 2 jogos aí adiados, né? A equipe do Boa Vista é uma equipe muito fraca e não vai fazer muita coisa no Campeonato Carioca, a não ser correr contra o rebaixamento. Daqui a pouco a gente passa a tabela aqui. O Flamengo fez 1-0 e depois, no final do jogo, o Arturo Vidal não entrou e simplesmente pegou a chuteira, jogou no chão, jogou no teto da casa-mata, fez um show ali desnecessário. E é uma recorrência do Arturo Vidal isso. Ficar pedindo para outros clubes buscá-lo para poder cavar uma saída. Foi assim na Juventus, foi assim no Barcelona, foi assim no Bayern de Munique, foi assim na Inter de Milão quando ficou na mesma internet, da mesma forma, pedindo pro Flamengo, gostaria de jogar no Flamengo, blá, blá, blá. E veio. E agora está falando que quer jogar no Colo-Colo. Ou seja, é um jogador já ultrapassado, já velho, é um jogador pesado, e- e não está em boa forma física, assim como boa parte da equipe do Flamengo. E simplesmente o Rodolfo Landim e Marcos Braz, acho que nem deveria esperar o Mundial de Clubes e já assinar a rescisão, cara. Porque não agrega em nada esse jogador. Se fosse o Vidal de 2015, que fez o Chile ganhar a primeira Copa América, esse sim ajudava. Agora, este Vidal tem 8 anos a mais. Este Vidal que está no Flamengo tem 8 anos a mais. É mais velho e não joga bolhufas. Bolhufas. Então, assim, perdeu posição para o João Gomes, perdeu a posição no meio campo do Flamengo ali, o Gerson, que chegou de volta. Então, não vai. Arturo Vidal realmente é um ex-jogador em atividade. E a torcida do Flamengo sabe disso. O cara já pediu desculpas. Tá, mas e daí? O problema é que no próximo jogo ele não vai conseguir botar a bola para dentro. Entendeu? Bom, o Flamengo agora só joga pelo Mundial de Clubes. Só joga pelo Mundial de Clubes. Venceu. Aliás, venceu não. Vai enfrentar o vencedor de Wydad Casablanca
do Marrocos e Al Hilal da Arábia Saudita. Esse jogo vai ter cobertura da Casa TV. Aliás, a Casa TV faz todo o campeonato mundial. A Globo faz apenas os jogos do Flamengo e a decisão, tá certo? O Real Madrid estreia na quarta-feira contra Seattle Sounders dos Estados Unidos ou Al Ahly do Egito. Al Ahly sempre presente nessas competições, né? Enfim, Flamengo joga na terça-feira contra o vencedor de Wydad Casablanca, que é o time da casa do Marrocos, e a equipe do nosso glorioso Al Hilal, que foi a mesma equipe que o Flamengo enfrentou na semifinal do ano passado. Quem vencer pega o Flamengo terça-feira, dia 7, nós vamos ter um programa aqui exclusivo falando disso. Agora, vamos dar encaminhamento, vamos dar seguimento. Vasco da Gama, hein? Finalmente, vamos falar do Vasco aqui. Finalmente, o time titular do Vasco jogou bola. Estreou no Campeonato Carioca. Venceu hoje à noite o Resende por 5-0. 5-0. Né? Venceu por 5-0. 5-0, 5-0, 5-0. E, enfim, o Vasco precisava ganhar. O Vasco estava na oitava posição. Já estava ficando longe do G4. Finalmente Pedro Raul desencantou. E aquilo que eu disse. É aquilo que eu disse na segunda-feira. Por que raios levou o jogo para Volta Redonda? Quer dizer, para Volta Redonda não, para Cariacica. Olha aí, São Januário, a diferença que faz. Teria ganhado Volta Redonda de São Januário, com certeza. Apesar do Volta Redonda ter surpreendido o Fluminense hoje, daqui a pouco a gente vai falar. A questão é o seguinte, o Vasco, eu dizia já, quando estreasse o time principal no Campeonato Carioca, porque o time estava em Miami, íamos ver a diferença. Tá aí a diferença. 5-0 em cima do time horroroso, que é o time do Resende, mas com 2 gols do Pedro Raul, que desencantou, um gol do Peck, um gol do Lucas Piton e um gol do Leonardo Pinheiro, né? Isso já no finalzinho. O Vasco ganhou de 5-0 o Resende. Vasco que, assim, chegou agora na porta do top 4. Daqui a pouco a gente vai botar a classificação. E se vocês não sabem, se o Vasco perdesse esse jogo de hoje, por exemplo, ia ficar muito difícil a classificação, já que nos últimos 6 jogos que o Vasco tem, ele tem 3 clássicos. Ele tem 3 clássicos. E ele, o Flamengo, tem 3 clássicos. Só que o Flamengo está líder absoluto do campeonato. O Vasco jogou bem, não tem muito o que comemorar, quer dizer, não tem muito o que falar e ponto. Agora o Fluminense tem muito o que pensar. Fluminense encerrou a rodada dos grandes aqui no Campeonato Carioca. Eita, Fluminense, hein? Fluminense está dando sopa pro azar. Fluminense tinha a chance de passar o Flamengo há 2 rodadas atrás. E agora perdeu pro Botafogo, perdeu agora pro Volta Redonda. E naquele ritmo, não joga. Joga banho-maria e tal. Mesmo quando ganhou de uma maneira protocolar. E agora perde, porque o Fluminense tem uma equipe velha, tem uma equipe que ainda não está em forma. Claro, tem que entrar em forma até abril, mas, poxa, já tem um mês de campeonato praticamente. Então, assim, o Fluminense não apresentou nada demais do que ele já apresentou. E o outro, porém, é o trabalho do Fernando Diniz, que é um trabalho que se esgota com 6 meses de existência. Veja, nos primeiros 6 meses é uma beleza, é um jogaço e tal. Depois cai, porque ninguém mantém o ritmo da forma com que ele joga. Então, o Fluminense perdeu o Volta Redonda absolutamente por causa disso. E o Volta Redonda mostra-se uma equipe interessante. Uma equipe interessante que volta a incomodar os grandes depois de muito tempo. Venceu o Vasco na segunda-feira, vence agora o Fluminense, ainda joga com o Botafogo, com o Flamengo, se eu não me engano. Então, Volta Redonda é para ficar de olho.
E o Fluminense também, que o Fluminense precisa se ajustar e muito, principalmente no setor defensivo. E também no setor de escolha de decisões, né? Porque você botar no fim de semana passado, o Calegari para bater o pênalti, tendo Cano no campo, não dá, né? Não dá. Vamos passar aqui a classificação do Campeonato Carioca, lembrando que os quatro primeiros colocados, lembrando que os quatro primeiros colocados caem, aliás, caem não, classificam-se para a semifinal e o 12º colocado cai direto, o 11º, o 19º disputam um playoff para ver quem cai junto com o 12º. Então, assim, o líder é o Flamengo, 14 pontos. O Flamengo tá dando sopa pro azar, tá querendo perder a liderança, só que ninguém tá querendo pegar. Essa é a verdade. Na segunda posição, o Volta Redonda com 13, o terceiro, Botafogo com 10, Botafogo também. Botafogo já comentamos aqui, né? Aquele time que faz dois jogos bem, faz um jogo mal, porque não consegue acompanhar, não tem ritmo, não tem elenco para manter o ritmo sempre. E o Fluminense tem elenco para manter o ritmo sempre. O Fluminense tem 4 com 10. O Fluminense, nesse momento, seria o último classificado. Enfrentaria o Flamengo na semifinal. Quinto, Bangu com 9, o Vasco com 8. O Vasco, repare que o Vasco tem um jogo a menos que o Fluminense, que é o clássico contra o Botafogo. Se o Vasco vencer, passa o Fluminense, deixa o Fluminense fora. O Fluminense que estava até as três primeiras rodadas, 100%. Empatou a quarta, perdeu hoje, né? E aí ficou difícil. O Fluminense se complicou sozinho, essa que é a verdade. Aí tem o Audax em sétimo, Madureira oitavo, Nova Iguaçu em nono, décimo Portuguesa, 11º Resende, 12º Boa Vista. Muito bem, vamos ao Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho que teve o Grêmio. Na quarta-feira, Esportivo 0, Grêmio 2. O Grêmio, pela primeira vez em 29 anos, se eu não me engano, ganha os quatro primeiros jogos do Campeonato Gaúcho. Dessa vez o Soares jogou, né, mas o Esportivo de Bento Gonçalves não foi fácil. Inclusive, eu não gostei do Grêmio. Não gostei do Grêmio. A equipe do Grêmio no jogo se mostrou uma equipe lenta, se mostrou uma equipe que não sabia fazer transações de ataque, se mostrou uma equipe muito dependente do Soares, né, e tanto é que os gols do Grêmio não saem de jogadas construídas, saem de chutes de fora da área. O primeiro é um chute de fora da área, absolutamente achado pelo PP. E o segundo é do Aldemir, numa bola que sobra para ele ali dentro da área e ele só dá uma tirada do goleiro. Mas, na verdade, não é uma bola que sobra, uma assistência do Soares que quebra a defesa e vai para ele e dá um chute ali no canto do goleiro, sem o goleiro conseguir pegar. Enfim, tinha um Grêmio lento, achei um Grêmio que ainda não está pronto. Mas também não tem um porquê. Porque ele só tem que estar pronto lá para a reta final do Gaúcho. Porque aliás, o Grêmio joga as primeiras rodadas da Copa do Brasil, né? Nos próximos programas a gente já fala na Copa do Brasil, mas, cara, é um pouco assustador você pensar que a equipe do Grêmio, com o poderio que tem e tal, não consegue jogar de uma maneira mais, como se diz, uma maneira mais, faltou a palavra aqui, peraí, de uma maneira mais livre contra o Esportivo, contra um time como o Esportivo, que não tem nem série, né? Mas o Esportivo de Bento Gonçalves fez a proposta dele, trancou lá atrás e esperou o Grêmio vir. Aí o Grêmio mostrou que não tem repertório, simples assim. Mostrou que não tem repertório, que ainda o time não está totalmente entrosado. Mas é um time que até abril, eu acredito que o Renato consiga consertá-lo. Vamos falar do outro grande, o Internacional. O Inter venceu o Ipiranga 3-0, duelo direto ali no top 4. Só que o Inter fez o que ele tinha que fazer. O Inter fez o que ele tinha que fazer, ganhou de 3-0 e pronto. O jogo foi hoje à tarde no Gigante do Beira-Rio, né?
Porque hoje à tarde, porque lá em Porto Alegre, 2 de fevereiro, é feriado de Nossa Senhora dos Navegantes. Então, o nosso grande Internacional venceu pela primeira vez em casa, hein? Pela primeira vez em casa, venceu 3-0 em cima do Ipiranga, quarta rodada do Gaúcho. Havia empatado as duas primeiras rodadas, né? E, enfim, ganhou, fez o que tinha que fazer e pronto. O Inter parece que está começando a pegar corpo de novo, né? Mas ainda muito abaixo do Grêmio. Então, acho que ainda tem muita coisa ainda. No caso do Inter também tem tempo ainda para modelar o time e tal. Só não pode o Mano Menezes vir na coletiva e falar que ele tem que falar o português de Portugal, né? Só por causa dos portugueses aqui do Brasil terem reconhecimento do trabalho. Aí, aí não dá, né? Mas enfim, vamos para a classificação do Campeonato Gaúcho. Aliás, só um instantinho, antes da classificação, eu esqueci de passar aqui no Campeonato Carioca a tabela dos próximos jogos dos times grandes. Lembrando que o Flamengo não joga no fim de semana por conta de estar no Marrocos. Tá aqui. Ó, a rodada é desmembrada. Tá? A rodada começa domingo, vai para segunda e termina na terça. No domingo, Boa Vista e Botafogo. Transmissão da Band, hein? Transmissão do Band Esportes. Boa Vista e Botafogo em Saquarema. Acredito eu que seja Saquarema o jogo. Vamos ver para onde que eu. Não, Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. Então, deve ser bom para fazer. Boa Vista e Botafogo aqui, domingo, 4 da tarde. No domingo, 6 da tarde, Fluminense e Audax. Ah, não, esse aqui é da Band e o outro é da Band Esportes. Fluminense e Audax no Maracanã, 6 da tarde. Fluminense precisando muito ganhar. E o Vasco joga na terça-feira, 9h10 contra Nova Iguaçu. Nova Iguaçu que acabou de empatar com o Botafogo aí, né? O Vasco podendo entrar no Z4, aliás, no G4 no Campeonato Carioca. O Vasco vai jogar no Brasília também. Não sei o que é isso, por... enfim, por não fazer um programa desse. E no Campeonato Gaúcho, o próximo jogo do Grêmio, sábado, 4h30 da tarde, contra o Aimoré. A RBS TV deve transmitir. O Grêmio é líder da competição, com o Inter segundo com 8 pontos, o São José de Porto Alegre 7 pontos, as 3 equipes de Porto Alegre nos 3 primeiros lugares. E o Brasil de Pelotas em quarto com 7 pontos. Quinto lugar, Juventude 6, Caxias sexto com 5, Avenida 5 pontos, São Luís oitavo com 5, Ipiranga nono com 4 e décimo Novo Hamburgo com 2. Estariam caindo hoje, 11º o Aimoré com 1 e o Esportivo também com 1. Né? Bom, o Grêmio joga sábado, 4h30 da tarde, com transmissão da RBS TV, e o Inter joga em Novo Hamburgo no domingo. O Grêmio joga na Arena do Grêmio, tá? E o Inter joga no domingo contra Novo Hamburgo, quinta rodada do Campeonato Gaúcho, que vai tomando uma forma aí. Novo Hamburgo lá em Novo Hamburgo, né? Bom, vamos falar aqui também do Paulistão. No Paulistão, porque tivemos uma partida atrasada no fim de semana, foi a partida do Palmeiras. O Palmeiras jogou praticamente todo reserva, né? Porque estava na Supercopa no sábado, e aí o Abel resolveu descansar a equipe, né? E fez muito bem. O time reserva do Palmeiras ganha de muitos times do interior de São Paulo e ganhou do Mirassol. Fez 2-0. Palmeiras agora é líder direto. Não tem muito o que dizer sobre esse jogo, só simplesmente dizer o que nós dizemos antes sobre o caso Abel Ferreira. E o Abel deu uma resposta na coletiva, mas também não vale ficar aqui falando, já que já foi falado desde o começo. Então, o Palmeiras ganhou bem e segue o teu barco. Agora o Palmeiras pega a liderança geral do Paulistão, que é extremamente importante. Palmeiras que adquiriu um avião
para ele fazer as viagens dos seus jogos, o que é mais importante ainda, já que não tem desgaste com o aeroporto, desgaste com o hotel, essas coisas, pode ir diretamente fretado. E Palmeiras venceu o Mirassol muito fraco. Perdeu para o Santos, o Mirassol na primeira rodada. Está no grupo de São Paulo, se eu não me engano. E Palmeiras fez o que tinha que fazer. Vamos, vamos mostrar aqui a tabela de classificação do Campeonato Paulista. Lembrando que o Campeonato Paulista é de grupos. O grupo A, Botafogo e Ribeirão Preto, segue liderando com 8 pontos. O Bragantino é o segundo com 7. O Inter terceiro com 6. Inter de Limeira. Terceiro com 7, perdão. E o Santos é quarto com 6. O Santos estaria fora hoje. O São Paulo, 8 pontos na primeira posição do grupo B. Contra 5 da Água Santa, 4 do Mirassol, perdeu Palmeiras. Guarani, 4 pontos. E no grupo C, o Corinthians, 10 pontos. Na liderança do grupo C, 10 pontos contra 2 do São Bento, tem 8. Aliás, segundo lugar do São Bento tem 8. Terceiro lugar, Ferroviária com 4. Quarto, Ituano com 3. E no grupo D, o Palmeiras assumiu a liderança. Estava no terceiro lugar. Foi para 11 pontos contra 10 do Santo André, que joga contra o São Paulo. Daqui a pouco a gente passa a tabela. São Bernardo, dia 8, aliás, 8 pontos. E a Portuguesa, 4 pontos. Hoje o Palmeiras seria o melhor classificado entre todos. Bom, no fim de semana temos clássico Palmeiras e Santos. Aliás, só um instantinho aqui, pessoal. Antes de passar a tabela de todo mundo, nós vamos mostrar aqui o site Cadê o Jogo? Cadê o Jogo? Justamente para você ver aonde vai jogar o seu time. É um site da Federação Paulista, que tem uma parceria com a Federação Paulista, em que você pode ver, porque por conta desse esquartejamento de emissoras que transmitem o Campeonato Paulista, você pode ver onde o seu time vai jogar nesse fim de semana. Então, nesse fim de semana, vamos mostrar aqui o site Cadê o Jogo? Esse é o site Cadê o Jogo? Nesse fim de semana, vamos pegar só os times grandes. Palmeiras e Santos no sábado, 6h30, no Premiere, no YouTube, no Paulistão Play. O jogo vai ser no Morumbi, porque o Allianz Parque está cedido para o Carnaval, para o pré-Carnaval da UOL. E também o Palmeiras fez um negócio com o São Paulo, que faz com que o São Paulo mande o jogo que ele quiser lá no Allianz Parque depois. Muito bem. Por falando de São Paulo joga dia 5 de fevereiro, Santo André e São Paulo, 4 horas da tarde em Santo André. Transmissão do Paulistão Play, que é o streaming do Paulistão, da Record e da Premiere. Por fim, no domingo, também 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena, Corinthians e Botafogo, com transmissão da TNT e da HBO Max. Se você quiser acompanhar o Bragantino também, no sábado, 4 da tarde, contra o Guarani. No Paulistão Play, na TNT, na HBO Max, enfim. Então é isso, pessoal. Então é isso, mais um CV Connect Sports terminando hoje. Temas meio pesados no começo, né? Agora comentando aí poucos jogos. Mas enfim, mais uma edição está concluída e você nos segue aí no YouTube, nos segue aí também no Spotify, tá ok? YouTube. Vamos fazer o seguinte, no próximo vídeo eu mostro para vocês como segue no YouTube e no Spotify, tá certo? Próximo vídeo segunda-feira, mas por enquanto, se você tiver curiosidade, você vai lá no nosso canal, se inscreva no YouTube, se inscreva no Spotify, ative o sininho dos dois e ponto. Tá certo? Então, até segunda-feira com mais uma edição do CV Connect Esportes, comentando todos esses jogos que nós mostramos aí e o Campeonato Mineiro, que também tem comentários aqui. Tá bom? Abraço.